O pote ainda estava morno quando bateu no fundo do lixo. Eu vi a tampa balançar, ouvi o plástico render e, por um segundo, achei que meu ouvido tinha inventado aquilo para me poupar. Mas não. A frase veio inteira, alta, bem no meio do escritório, como se fosse engraçada. Não me venha com essa comida nordestina de pobre. Daniel falou olhando para os colegas, buscando risada, buscando aprovação, como quem joga uma pedra e espera aplauso. E conseguiu. Não de todo mundo, mas de alguns. O suficiente para ele inflar o peito e fingir que era grande. Eu estava no corredor, do lado de fora das baías, com a bolsa ainda no braço. Eu tinha voltado porque esqueci meu guarda-chuva e achei que ele ia dizer obrigado de verdade quando me visse. Eu não entrei. Eu só parei, congelada, com a sensação de que alguém tinha apertado meu peito com força. O cheiro do meu baião de 2 subiu de dentro do lixo como uma lembrança humilhada. E aí aconteceu o que eu não esperava. Um homem passou atrás de Daniel, parou, voltou 2 passos e ficou olhando para o pote como se aquilo fosse um erro que precisava ser corrigido. Ele não tinha sorriso de vitrine. Tinha uma calma dura no corpo, um tipo de silêncio que manda mais do que grito. Ele se abaixou, pegou o pote com uma mão só e limpou a tampa com o guardanapo da mesa mais próxima. Sem nojo. Sem teatro. Daniel percebeu tarde. Diretor Augusto. Alguém sussurrou, e o escritório inteiro ficou com aquele ar de quando a música para de repente numa festa. O diretor abriu o pote. O cheiro atravessou o ar gelado do ar-condicionado e eu vi cabeças se virarem, puxadas pelo aroma. Ele provou ali mesmo, em pé, sem prato bonito. Só uma mordida pequena, como quem testa a verdade. Mastigou devagar. Eu não sei explicar como um olhar pode cortar tanto, mas ele olhou para Daniel como quem enxerga por dentro. Como quem vê a criança, o homem e a mentira na mesma pessoa. Daniel tentou sorrir, aquele sorriso de quem quer parecer importante. Foi só uma brincadeira, ele disse. O diretor engoliu, fechou o pote com cuidado e colocou a tampa no lugar como se devolvesse respeito a algo que tinha sido jogado fora. Depois, falou baixo, tão baixo que todo mundo precisou parar para ouvir. Brincadeira é quando todos riem. Isso aqui tem outro nome. Daniel ficou imóvel. Eu vi a cor sumir do rosto dele. O celular na mão pareceu pesado demais. Eu devia ter entrado e gritado. Era o que uma parte de mim queria. Mas eu não sou assim. Eu não machuco ninguém. Eu não minto. Eu provo com fatos. E eu só faço justiça quando ninguém mais faz. Naquele instante, eu senti que a justiça tinha acabado de entrar na sala antes de mim. Eu recuei sem fazer barulho. Não porque eu tinha medo do diretor. Medo eu tinha era do que meu filho tinha virado. Eu saí pelo corredor e, quando cheguei no elevador, minhas mãos tremiam tanto que eu apertei o botão errado 2 vezes. Na rua, eu respirei fundo. São Paulo corria rápido demais, e eu me senti pequena do jeito que a cidade faz a gente se sentir quando a gente não fala a língua da aparência. No caminho para casa, a frase não saía da minha cabeça. Eu não consegui decidir o que doía mais, se a palavra pobre ou o jeito como ele falou nordestina como se fosse sujeira. Quando abri a porta, a cozinha me recebeu com silêncio. Eu olhei para a panela vazia e para o fogão limpo. De manhã, o cheiro de alho tinha me acalmado. Agora, a ausência dele parecia um luto. Eu sentei à mesa e fiquei encarando minhas mãos. Mãos que lavaram banheiro, dobraram uniforme, contaram moedas, seguraram febre de criança, e ainda assim encontraram tempo para cozinhar com carinho. Essas mãos tinham feito aquela comida. E meu filho tinha jogado no lixo como se jogasse a gente junto. Eu lembrei dele menino, voltando da escola com fome, me chamando de mãe como se eu fosse abrigo. E pensei, quando foi que ele trocou abrigo por aplauso tão cedo? Foi aí que meu celular vibrou. Número desconhecido. A senhora é a mãe do Daniel? Preciso falar com a senhora. É importante. Meu estômago virou gelo. Eu li de novo, como se a segunda vez fosse mudar a frase. Não mudou. A assinatura veio logo abaixo. Eliana. RH. Eu levantei devagar, como se um movimento rápido pudesse quebrar algo dentro de mim. Eu olhei para a janela, para o céu cinza, e uma certeza pesada me atravessou. Alguém tinha visto. Alguém tinha ouvido.
E, do jeito que o diretor segurou meu pote, eu senti que aquilo não ia terminar com um pedido de desculpas qualquer. Eu apertei chamar e levei o celular ao ouvido. Alô, eu disse. E, antes que Eliana terminasse a primeira frase, eu entendi que a humilhação tinha sido só o começo. Dona Marlene, a voz do outro lado veio firme e educada. Eu preciso que a senhora me escute até o fim, tá bem? Eu segurei o celular com força e fui até a pia, como se a cozinha pudesse me segurar. A torneira pingava. Cada gota parecia marcar o tempo de um problema que eu ainda não tinha coragem de chamar pelo nome. Eu estou ouvindo, eu disse. Ontem aconteceu uma situação no horário do almoço, dentro do setor do Daniel. Eliana continuou. Teve testemunha. E o diretor presenciou. Eu fechei os olhos. Eu já sabia. Só não sabia o tamanho. Ele jogou a marmita fora. Eu murmurei, sentindo a garganta arder. Do outro lado, um silêncio curto. Depois ela confirmou, como quem confirma uma queda. Sim. E teve uma frase ofensiva. Por isso eu estou ligando. O diretor pediu para falar com a senhora pessoalmente amanhã. A palavra amanhã bateu no meu peito. Eu agradeci sem saber como, desliguei e fiquei parada, olhando para o azulejo da parede, como se ali tivesse alguma explicação. E foi aí que eu entendi uma coisa com uma clareza triste. A marmita não tinha sido a primeira humilhação. Só tinha sido a mais pública. Quando eu cheguei em São Paulo, anos atrás, eu achei que o peso tinha ficado no Nordeste. Lá, eu carregava sacola, carregava medo de faltar. Aqui, eu descobri um peso diferente, o de ter que provar o tempo todo que você merece estar em algum lugar. Daniel era um menino esperto. Pegava livro emprestado, fazia conta na mesa da cozinha, perguntava o significado das palavras como quem quer aprender a vida. Eu tinha orgulho e medo ao mesmo tempo, porque eu sabia que o mundo gosta de testar quem vem de baixo. No começo, ele ria do meu jeito. Eu soltava um oxente e ele repetia, brincando. Depois, na adolescência, aquela brincadeira virou correção. Eu falava e ele apertava os lábios, como se meu sotaque fosse um barulho fora de hora. Eu dizia meu filho para qualquer pessoa e ele pedia para eu parar, irritado. Eu achava que era fase. Não era. Na faculdade, ele começou a se vestir como se estivesse sempre indo para uma entrevista. E junto veio a pressa de me encaixar num canto invisível. Uma noite, numa reunião de família, eu contei uma história antiga da feira, da época em que eu vendia bolo para completar o aluguel. A sala riu com carinho, menos ele. Daniel ficou sério e, quando a visita foi embora, me soltou, sem olhar nos meus olhos. Mãe, não precisa contar essas coisas para todo mundo. Eu fiquei quieta. Engoli. Mãe engole. Quando ele começou a trabalhar, a distância ganhou roupa de adulto. Ele me ligava pouco. Quando ligava, era rápido. Eu perguntava se ele estava se alimentando e ele respondia que tinha restaurante, tinha vale, tinha tudo. Tinha tudo, menos paciência para mim. Eu tentei me adaptar para não virar um peso. Aprendi a mandar mensagem curta. Aprendi a não ligar em horário comercial. Aprendi até a não perguntar demais, porque ele soltava um suspiro que me deixava com vergonha de ser mãe. Mas eu observava. Eu sempre observei. Daniel começou a falar do trabalho como se fosse uma tribo que ele precisava agradar. Citava nomes, cargos, marcas, como se cada palavra fosse um degrau. Ele dizia que ali tinha gente de outro nível. E sempre que ele falava isso, a voz dele mudava, mais fina, mais ansiosa, como se pedisse permissão para existir. Uma noite, eu estava dobrando roupa quando ouvi ele no quarto ao telefone. A porta estava encostada. Eu não queria escutar. Mas algumas frases atravessaram. Não, minha mãe é tranquila. Só não dá para ela aparecer muito aqui. A galera comenta. Eu senti meu rosto esquentar, como se eu tivesse sido pega fazendo algo feio. Naquele instante, eu entendi a raiz da marmita. Não era a comida. Era o medo dele de ser associado a mim. Na semana do incidente, eu percebi outra coisa. Daniel estava mais nervoso que o normal. Voltava tarde, tomava banho rápido, ficava checando o celular como quem espera uma cobrança. Uma vez, ele deixou o notebook aberto e eu vi uma tabela com o nome dele e uma coluna escrita avaliação.
Eu não entendo de empresa, mas entendo de gente. Aquilo parecia julgamento. Eu não confrontei. Eu só guardei a imagem. Porque, se meu filho estava se tornando alguém capaz de jogar minha comida no lixo, eu precisava descobrir de quem ele estava tentando se salvar. E de quem ele estava tentando ganhar aplauso. Naquela mesma noite, ele esqueceu o celular na cozinha. Eu devia ter deixado lá, eu sei. Mas mãe pressente perigo antes de entender o motivo. E eu senti que tinha algo maior rondando a nossa casa. Eu peguei o aparelho, só para devolver no quarto. A tela acendeu com uma notificação. Um número sem nome. E a mensagem estava ali, aberta, como se tivesse sido deixada de propósito. Se sua mãe aparecer de novo, eu resolvo. Mas resolve do seu lado também. Meu estômago virou gelo. Porque aquela frase não era de colega. Era de alguém que manda. Eu não chorei ali. Eu anotei o número num papel, como quem anota a placa de um carro depois de um atropelamento. Depois coloquei o celular de volta na bancada, no mesmo lugar, do mesmo jeito. Amanhã eu iria ao prédio sem escândalo, sem ameaça. Só com calma. E com os olhos abertos, inteiros. E foi nesse momento que eu percebi que o problema do Daniel não era só orgulho. Era pressão. E alguém, de dentro daquele escritório, estava puxando as cordas do meu filho. Eu não dormi naquela noite. Não foi insônia de quem tomou café demais. Foi aquele tipo de vigília que a gente aprende quando a vida já derrubou a gente antes. O corpo deita, mas a cabeça fica de pé. Eu olhava para o teto e via a marmita caindo no lixo de novo. O barulho do pote batendo no fundo. A risadinha curta de alguém. O silêncio pesado do resto. E a frase: comida nordestina de pobre. Eu repetia por dentro e sentia a mesma coisa que senti quando cheguei em São Paulo pela primeira vez e ouvi gente falar do Nordeste como se fosse piada. Só que, dessa vez, saiu da boca do meu filho. Eu levantei cedo, antes do sol, mas não cozinhei. A panela ficou limpa. A cozinha ficou quieta. Eu fiz café e nem senti o gosto. Sentei na mesa e abri o caderno velho onde eu anotava as contas, os remédios, os telefones importantes. Peguei uma caneta e escrevi o número que eu tinha copiado da mensagem. Bem grande. Como se o papel pudesse segurar um inimigo. Depois eu escrevi 3 frases, sem enfeite, do jeito que eu precisava lembrar. Eu não grito. Eu não imploro. Eu provo. Quando deu a hora, eu me arrumei com o melhor que eu tinha. Roupa simples, limpa, bem passada. Cabelo preso. Um batom discreto para não parecer abatida. Não era para agradar ninguém. Era para eu não me sentir pequena. Porque eu sabia que, naquele prédio, a gente só respeita o que parece forte. E eu precisava ser forte por mim. No caminho, dentro do ônibus, eu olhei as pessoas indo trabalhar com pressa, com fone no ouvido, com cara fechada. E pensei como a cidade transforma tudo em corrida, até a dignidade. Cheguei no prédio e respirei fundo antes de entrar. O ar-condicionado me recebeu com aquele frio de hospital. Bonito por fora, gelado por dentro. A recepcionista perguntou meu nome. Eu disse. Ela digitou, olhou a tela e o rosto dela mudou um pouco. Um pouco só. O suficiente para eu entender que aquilo tinha virado assunto. Um momento, Dona Marlene, ela disse, educada. Eu sentei e esperei. E, enquanto eu esperava, eu observei. O segurança olhava para mim mais do que olhava para a porta. 2 mulheres passaram e baixaram a voz quando me viram. Um rapaz de terno, com crachá, olhou para mim e desviou rápido, como se eu fosse parte de um problema que ele não queria encostar. Eu pensei em Daniel, no jeito como ele me pediu para ser discreta. E eu senti uma vontade de rir. Não de alegria. De espanto. Porque a discrição que ele queria não era educação. Era apagamento. Eliana apareceu alguns minutos depois. Tinha cara de cansaço e uma gentileza que parecia real, não de protocolo. Ela estendeu a mão, me chamou pelo nome e me levou por um corredor que cheirava a limpeza e ansiedade. Obrigada por vir, ela disse. Eu não tinha como não vir, eu respondi. Ela me colocou numa sala pequena de reunião. Água sobre a mesa. Uma pasta fechada.
Ela sentou de frente para mim e respirou como quem escolhe as palavras. Eu vou ser direta, ela começou. Ontem, no meio do expediente, o Daniel recebeu a marmita que a senhora trouxe. Ele jogou no lixo e disse a frase que a senhora já sabe. Eu não desviei o olhar. Eu não daria a ele, nem a ninguém, o prazer de me ver quebrar ali. Eliana, eu disse, com voz baixa, eu quero saber quem falou com ele daquele jeito. Quem ensinou meu filho a ter nojo da própria mãe? Ela ficou um segundo em silêncio. E eu vi que aquela pergunta era maior do que ela esperava. Eu não posso dizer tudo, ela falou, mas eu posso dizer o que eu vi. E o que eu ouvi? Ela abriu a pasta e puxou uma folha. Tem registro do ocorrido. Pessoas assinaram como testemunhas. Eu senti uma coisa que doeu e aliviou ao mesmo tempo. Doeu porque meu filho virou um caso. Aliviou porque, quando há papel, há caminho. E o diretor estava passando. Ela continuou. Ele ouviu. Ele viu. E ele pegou o pote. Ele provou, eu disse, quase sem voz. Eliana assentiu. Provou. E o olhar dele para o Daniel. Eu nunca vi nada igual. Não foi raiva explosiva. Foi decepção. Foi como se ele tivesse visto uma parte feia do mundo se repetir. Eu fechei os olhos por um segundo. E, quando abri, eu perguntei o que eu precisava perguntar. Por que ele quer falar comigo? Eliana não respondeu na hora. Ela apertou os dedos um no outro, como quem segura um segredo que pesa. Porque ele pediu, ela disse. Ele falou que precisava olhar nos olhos da senhora. E por quê? Eu insisti. Ela respirou. Porque existe uma coisa que a senhora não sabe. E eu não sei se cabe a mim dizer. Meu coração bateu forte, uma batida só, seca. Eu senti o sangue subir para o rosto. Diz, eu pedi. Eu prefiro a verdade do que o susto. Eliana olhou para a porta. Depois olhou para mim. O diretor, ele também é do Nordeste, ela falou. Eu fiquei quieta. A frase entrou em mim devagar, mas quando entrou, abriu uma sala inteira de lembranças. Feira, poeira, calor, gente falando alto, criança correndo com chinelo gasto. E aquela sensação de ser julgado antes de falar. Eliana, eu disse, isso não explica por que ele quer me ver. Ela balançou a cabeça. Tem mais. Ele cresceu em cidade pequena. Trabalhou em feira quando era menino. Ele contou isso uma vez, num encontro interno, para falar sobre disciplina. Ele disse que teve que esconder o sotaque no começo, para não virar piada. Ele chegou onde chegou sem esquecer. Ontem, quando ouviu seu filho, foi como se ele tivesse ouvido a própria história sendo jogada fora. Eu senti uma vontade de chorar que subiu como água forte. Mas eu segurei. Choro eu deixo para depois. Na hora da verdade, eu fico firme. E o Daniel? Eu perguntei. Onde ele está? Eliana apertou a boca. Ele está em reunião com um gestor. Está sendo orientado a não falar com a senhora agora. Eu quase ri de novo. Orientado. Como se minha dor fosse um risco para a empresa. Como se eu fosse uma bomba. Eu sou mãe. Eu sou a base. Mas ali, eu era um incômodo. Eu me inclinei um pouco para frente. Eu não vim aqui para atrapalhar, eu disse. Eu vim para entender. Eu vim para ouvir do diretor o que eu preciso ouvir. E depois eu vou falar com meu filho. Do meu jeito. Eliana sentiu, como quem respeita sem admitir. Ela se levantou e foi até a porta. Antes de abrir, ela virou para mim e falou mais baixo. Dona Marlene, ele não é um homem que faz cena. Mas quando ele toma uma decisão, ele não volta atrás. Eu levantei devagar. Minhas pernas pareciam fracas, mas minha coluna estava reta. Eu caminhei pelo corredor com o coração batendo no ouvido. Passei por salas de vidro onde gente sorria fingido, digitava rápido, falava de números como se aquilo fosse vida. Na porta do diretor, eu vi a silhueta dele pelo vidro. Camisa simples. Ombros firmes. Mãos paradas, como quem não precisa provar nada para ninguém. Eliana bateu uma vez e abriu. O homem virou. E no instante em que ele me olhou, eu senti o mundo parar,
não por drama, mas por reconhecimento. Não do rosto inteiro. Do olhar. Aquele olhar eu já tinha visto antes. Muitos anos atrás. Em outra vida. Num lugar onde ninguém usava terno, mas todo mundo sabia o peso de um prato cheio. Ele deu um passo à frente e falou com calma. Dona Marlene, obrigado por vir. Eu provei sua comida ontem. Ele fez uma pausa pequena. E eu preciso te dizer uma coisa antes de falar do seu filho. Eu prendi a respiração. Eu não sou só o chefe dele. Eu fiquei parada, com a respiração presa, como se aquela frase tivesse encostado a ponta de um dedo no meu peito e apertado. Eu não sou só o chefe dele. O diretor Augusto não levantou a voz. Não precisava. A calma dele parecia ter peso. Eu vi gente assim poucas vezes na vida. Gente que não ameaça, mas quando fala, o mundo se organiza ao redor. Ele me ofereceu a cadeira com um gesto simples. Eu sentei devagar, como se a sala fosse um chão novo. Eu não chamei a senhora para julgar sua comida. Ele disse. Eu chamei porque o que aconteceu ontem não foi só falta de educação. Foi uma escolha. Eu engoli seco. Eu não queria ouvir palestra. Eu queria entender como meu filho chegou naquele ponto. Diretor, eu falei, eu não vim aqui para defender o Daniel. Eu vim para ouvir a verdade. Ele assentiu, como se tivesse respeito por isso. Então eu vou ser justo com a senhora, ele disse. Ontem, quando eu ouvi aquela frase, eu senti duas coisas ao mesmo tempo. Raiva e vergonha. Não raiva de briga. Raiva de ver a mesma maldade repetindo, só com roupa mais cara. Ele parou um instante, olhando para a janela. Quando voltou a me encarar, os olhos dele ficaram mais humanos. Eu já fui chamado de pobre como se fosse xingamento. Eu já escondi sotaque para não virar piada. Eu já fui o menino que entrou num lugar e sentiu que não podia errar. Porque um erro meu virava desculpa para dizer que todos nós não prestávamos. Eu ouvi aquilo e senti o nó na garganta afrouxar um pouco. Não porque a dor passou, mas porque alguém, pela primeira vez ali dentro, estava falando a minha língua por dentro. E por que falar comigo? Eu perguntei. O senhor podia punir ele e pronto. O diretor Augusto apoiou as mãos na mesa, firme, como quem vai colocar uma verdade no meio do caminho. Eu podia. E talvez eu faça. Mas antes eu preciso entender uma coisa. Eu preciso saber se o Daniel se tornou isso por maldade ou por medo. Porque isso muda o que acontece daqui para frente. Eu fechei as mãos no colo, segurando a raiva para não me dominar. Medo não dá licença para humilhar, eu disse. Eu concordo, ele respondeu, sem hesitar. Mas medo explica. E quando a gente entende a raiz, a gente corta do jeito certo. Sem teatro. Sem crueldade. Com consequência. A palavra consequência ficou no ar como um aviso limpo. Eu vou ser transparente, ele continuou. Ontem eu não peguei o pote por impulso. Eu peguei porque eu vi uma coisa naquele gesto. Quando alguém joga comida no lixo com desprezo, não está jogando só comida fora. Está dizendo que o esforço de alguém não vale nada. E isso, dentro desta empresa, é grave. Eu senti o rosto queimar, mas eu mantive o olhar. Não por orgulho, por dignidade. E teve testemunhas? Eu perguntei. Teve, ele respondeu. Algumas ficaram paradas. Algumas riram. E teve gente que se encolheu, com medo de ser o próximo. Isso também importa. Ele abriu uma pasta que estava ao lado, mas não empurrou o papel na minha cara. Ele só mostrou uma página, de longe, como quem respeita o limite. Isso aqui é um registro interno, ele disse. A senhora não precisa ler. Eu só quero que a senhora entenda que não é boato. É fato. E eu trabalho com fato. Eu senti um alívio amargo. O mesmo alívio de quando a gente descobre que não ficou louca. O mundo viu. O mundo registrou. Eu tenho uma pergunta. Eu falei. O senhor provou a comida. Por quê? O senhor queria provar um ponto? O diretor Augusto respirou fundo, como se aquela pergunta abrisse uma porta antiga. Eu provei porque eu reconheci, ele disse. Eu franzi a testa. Reconheceu o quê? Ele me olhou com cuidado,
como se escolhesse o quanto revelar. Eu reconheci o cheiro, ele falou. E eu reconheci o que aquele cheiro significa para quem já teve pouco. Tem cheiro que não é só tempero. É casa. É proteção. É alguém dizendo, você vai aguentar mais um dia. O jeito dele falar me atingiu de um jeito estranho. Eu não sei explicar. Era como se ele estivesse descrevendo algo que ele viveu, não algo que ele leu. Eu senti o impulso de perguntar de onde ele me conhecia. Porque o olhar dele, desde que virei a cabeça na porta, continuava me puxando para um passado que eu não conseguia encaixar. Mas eu segurei. Meu jeito de fazer justiça não começa com acusação. Começa com observação. O Daniel sabe disso, eu perguntei. Ele sabe agora, o diretor respondeu. Ou vai saber. Porque a vida vai ensinar. Eu respirei fundo, sentindo meu coração bater forte. Diretor Augusto, eu disse, o senhor quer que eu faça o quê? Que eu peça desculpa por ele. Ele balançou a cabeça, firme. Eu não quero que a senhora peça desculpa por um homem adulto, ele respondeu. Eu quero que a senhora me diga uma coisa. O Daniel sempre foi assim com a senhora? Ou isso apareceu depois que ele começou a subir? Eu fiquei em silêncio por 2 segundos. 2 segundos longos. Porque responder isso era aceitar uma dor antiga. Ele mudou, eu falei. Meu filho foi ficando duro. Foi ficando apressado. Foi ficando com vergonha. Ele começou a pedir para eu ser discreta. A recusar minha comida. A falar como se a nossa origem fosse um problema. O diretor fechou os olhos por um instante, como se aquela parte ele já soubesse. Isso confirma o que eu suspeitava, ele disse. Suspeitava o quê? Eu perguntei. Ele se inclinou um pouco para a frente. Que tem gente aqui dentro alimentando esse tipo de comportamento, ele falou. Tem gente que recompensa a máscara. Que faz o jovem achar que precisa pisar no passado para parecer forte. E ontem o Daniel tentou provar que ele pertence. Do jeito mais baixo. Eu senti um frio nas costas. Então não é só ele, eu perguntei, mesmo já sentindo a resposta. Não é só ele, o diretor confirmou. E é por isso que eu quis falar com a senhora. Porque eu posso resolver a parte formal aqui dentro. Mas tem uma parte que eu não posso tocar. A parte de casa. A parte do coração. Essa parte é sua. Eu encarei as mãos dele. Mãos de quem trabalha, apesar do cargo. Não mãos de enfeite. Aí eu entendi onde ele queria chegar. Ele não estava tentando me usar. Ele estava tentando cortar um ciclo. Eu vou falar com meu filho, eu disse. Mas eu não vou implorar. E eu não vou aceitar desculpa vazia. Não aceite, ele respondeu na hora. Desculpa sem mudança é só jeito bonito de continuar igual. Ele se levantou, caminhou até a janela e ficou olhando a cidade por um segundo. Depois virou de novo para mim. Agora eu preciso te dizer algo que talvez a senhora não esteja pronta para ouvir. Ele falou. Meu estômago apertou. O que é? Ele soltou o ar devagar. Ontem não foi a primeira queixa sobre o Daniel. Só foi a primeira que a senhora viu. Eu senti o sangue sumir do rosto. Queixa do quê? Minha voz saiu mais baixa do que eu queria. De comportamento, ele respondeu. De comentários. De superioridade. De humilhação sutil. Coisa que vai crescendo. E ontem, por causa da cena, deixou de ser sutil. Eu fechei os olhos, respirando para não perder o controle. Meu filho fez isso com outras pessoas, eu perguntei. O diretor não respondeu com pressa. Ele não me deu crueldade. Ele me deu verdade. Ele feriu gente, ele disse. E agora vai encarar consequência. Mas eu não quero destruir o Daniel. Eu quero que ele entenda. Porque eu já vi o que acontece quando a gente não entende. A gente repete. Eu abri os olhos e encarei ele com uma firmeza que eu nem sabia que tinha ali dentro. Então chama ele, eu disse. Chama ele agora. Porque eu não saio daqui sem olhar na cara do meu filho. O diretor me olhou por um segundo, como se medisse minha força. Depois assentiu. Ele apertou um botão no telefone da mesa. Eliana, ele falou, traga o Daniel para a sala.
Agora. Eu ouvi o clique e, no mesmo instante, meu coração começou a bater mais rápido. O diretor Augusto desligou, me encarou e disse, com a voz mais baixa ainda: quando ele entrar por aquela porta, Dona Marlene, ele vai tentar salvar a própria imagem. A senhora vai precisar decidir se quer salvar o filho ou salvar a verdade. E antes que eu conseguisse responder, a maçaneta se mexeu. O diretor Augusto ficou em pé por um instante, como se estivesse escolhendo o melhor jeito de devolver um passado que nunca deixou de ser dele. Ele olhou para Daniel, depois para mim. E quando falou, não foi com voz de chefe. Foi com voz de homem que já engoliu muita coisa seca. Eu tinha 12 anos quando eu vi a Dona Marlene pela primeira vez. Daniel soltou um riso nervoso, curto, quase um soluço. Isso é impossível, ele disse. Minha mãe nunca. Daniel, o diretor interrompeu, sem levantar o tom. O problema é que você conhece a sua mãe só pela versão que te convém. E mesmo essa versão você tenta esconder. Eu senti meu peito apertar, não de vergonha, mas de uma lembrança que começou a bater na porta da minha cabeça. Um menino magro. Olhos grandes. Uma sacola surrada. Um jeito de olhar para a comida como se fosse milagre. O diretor continuou. Eu era um menino de feira. Acordava ainda de noite, carregava a caixa, varria chão, ajudava a montar barraca. Não era bonito. Não era romântico. Era sobrevivência. E ali, a sala do prédio rico desapareceu por um segundo. Eu ouvi outra coisa por dentro. O barulho de carro de mão, o grito dos vendedores, o calor que cola na pele, a poeira que entra no nariz. Um dia, ele disse, um homem mais velho me chamou de bicho. Porque eu esbarrei nele sem querer. Eu pedi desculpa. Ele não aceitou. Ele jogou uma sacola de fruta no chão e disse que eu tinha que pagar. Eu não tinha dinheiro. Eu só tinha medo. Daniel apertou o celular. Os dedos ficaram brancos. E aí, o diretor falou, uma mulher apareceu. Pequena de corpo, mas grande do jeito que só mulher cansada sabe ser. Ela não gritou. Ela não fez show. Ela perguntou quanto era a sacola. Pegou moedas do bolso, pagou, e depois olhou para aquele homem como se ele fosse menor que poeira. Eu senti a garganta arder, porque eu conhecia essa cena. Eu não lembrava do rosto do homem, mas lembrava da sensação. Lembrava de ter escolhido pagar para encerrar uma injustiça. Não por covardia, por controle. Às vezes, a gente compra paz com o pouco que tem. Essa mulher, ele continuou, me puxou pelo braço e me levou até o fundo de uma barraca. Me deu um pote de comida. Comida de verdade. E falou uma frase que eu nunca esqueci. O diretor fez uma pausa. A pausa pesou. Ela disse, come devagar. Quem come com pressa acha que vai faltar. E aqui não vai faltar hoje. Eu senti a lembrança abrir inteira dentro de mim. O cheiro da comida. O menino comendo com os olhos cheios de água, tentando disfarçar. Eu com medo de ele engasgar de tanta fome. Eu dizendo para ele respirar. Eu dizendo que ali, naquele pedaço de mundo, ele estava seguro por alguns minutos. Eu não tinha pensado nisso em anos. Eu ainda lembro do gosto, o diretor disse. Baião de 2. Carne salgada. Queijo. Era simples. Mas era casa. Daniel olhou para mim como se eu tivesse escondido um segredo de propósito. Mãe, ele sussurrou, com a voz falhando, você conhecia ele? Eu respirei fundo. Eu não queria parecer fraca. Mas eu também não queria mentir para salvar ninguém. Nem meu filho. Eu não conhecia o homem que ele virou, eu respondi. Eu conheci um menino com fome. Só isso. O diretor assentiu, como se fosse exatamente o que ele queria que eu dissesse. Ela não me pediu nada, ele continuou. Não pediu gratidão. Não pediu promessa. Ela só fez o que muita gente esquece de fazer quando sobe. Ela viu um menino e tratou como gente. Daniel engoliu seco. O orgulho dele estava em frangalhos, mas ainda tentava se segurar em pé. E o que isso tem a ver com o meu trabalho? Ele perguntou, com a voz mais baixa. O diretor aproximou a cadeira dele e sentou, bem devagar. Quando sentou, eu senti que vinha decisão.
Tem a ver com a sua escolha de ontem, ele disse. Você pegou um gesto de cuidado e transformou em lixo. Você pegou um símbolo de sobrevivência e usou como piada. Você tentou vencer negando o que te construiu. Daniel mexeu a cabeça, negando, mas era negação de desespero. Eu só não queria ser visto como. Como o quê? Eu perguntei, antes de me segurar. Como filho de nordestina. Ele travou. E esse travar foi a resposta. O diretor olhou para ele com firmeza. Olha para mim, Daniel, ele disse. Eu cheguei onde cheguei sem cuspir na minha origem. E eu garanto uma coisa. Ninguém aqui tem direito de humilhar a origem de ninguém. Nem a sua. Nem a da sua mãe. Nem a de nenhum funcionário. Daniel soltou o ar, tremido. Mas tem gente que provoca. Ele tentou. Tem gente que fica testando a gente. Eu só. Você caiu no teste. O diretor cortou. E caiu feio. Ele abriu a pasta com calma, sem pressa de espetáculo. Só o suficiente para deixar claro que o chão tinha documento. Eu tenho aqui mensagens, ele disse. Relatos. E um vídeo de câmera interna do corredor. Eu não gosto de expor ninguém. Mas eu gosto menos ainda de fingir que não vi. Daniel ficou pálido. Vídeo, ele repetiu, e a palavra saiu como se tivesse areia. Eu olhei para Daniel. Por um segundo, eu vi o menino que eu protegi. Aquele menino que tinha medo de errar. Mas logo atrás, eu vi o homem que escolheu jogar meu carinho no lixo para se sentir aceito. E a minha dor virou uma certeza dura. Eu não podia salvar a máscara dele. O diretor falou como quem fecha uma porta. Eu vou te dar 2 opções. E nenhuma delas envolve sua mãe mentindo por você. Daniel abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Primeira opção. O diretor continuou. Você assume o erro formalmente. Pede desculpas para sua mãe e para a equipe que presenciou. Não desculpa de boca. Desculpa com ação. Você vai ser removido do cargo de liderança temporariamente e vai passar por um processo interno de conduta. Você vai ser avaliado de novo, do zero. Daniel se mexeu na cadeira, inquieto, como se estivesse sentado em brasa. E a segunda? Ele perguntou. O diretor não mudou o tom. A segunda é você insistir na história de brincadeira, negar, e eu sigo o protocolo mais duro. E aí eu não controlo o que acontece. Nem seu cargo. Nem sua permanência aqui. A sala ficou silenciosa. Eu ouvi meu próprio coração. Daniel olhou para mim. E naquele olhar eu vi 2 coisas brigando. O orgulho e o medo. O orgulho querendo que eu salve. O medo percebendo que eu não vou. Mãe, ele tentou, fala alguma coisa. Eu segurei a vontade de chorar. Eu segurei a vontade de atacar. Eu escolhi a terceira coisa, que é a minha regra. Eu provo com fatos. Eu vou falar uma coisa, eu disse, calmamente. Eu te amo. Mas eu não vou te acompanhar onde você está indo. Se você quer ser respeitado, começa respeitando o chão que te trouxe. Daniel baixou o olhar. Pela primeira vez, baixou de verdade. O diretor se levantou e caminhou até a janela de novo. A cidade lá fora parecia não ligar para nada do que acontecia ali dentro. Era assim mesmo. A cidade corre e a gente que se resolva. Dona Marlene, ele falou, sem virar, eu preciso te pedir desculpa por uma coisa também. Eu franzi a testa. Por quê? Ele virou devagar. Porque eu devia ter procurado a senhora antes, ele disse. Quando eu vi o sobrenome do Daniel no processo de contratação, eu reconheci. Eu lembrei do mercado. Eu lembrei da senhora. Eu pensei em falar. Mas eu decidi ficar quieto e só observar. Eu achei que ele ia ser diferente. Eu estava errado. Daniel levantou a cabeça num susto. Reconheceu meu sobrenome? Ele perguntou. Como? O diretor encarou Daniel com um olhar que não era raiva. Era corte limpo. Porque eu conheci seu pai, ele disse. Meu estômago virou. Meu marido. O pai do Daniel. O homem que eu tentei lembrar com carinho, apesar de tudo. Daniel ficou imóvel. Meu pai, ele repetiu, quase sem voz.
O diretor assentiu. Ele trabalhou um tempo na feira também. Eu lembro do jeito como ele carregava a caixa. Eu lembro do dia em que ele disse que ia embora tentar vida melhor em São Paulo. Ele falou de você, Daniel. Falou com orgulho. Disse que você ia estudar e que ninguém ia te humilhar. O silêncio que veio depois foi pesado demais. Eu senti como se o passado tivesse sentado na cadeira vazia da sala. Daniel tremia de leve. Eu vi. E eu não senti prazer. Eu senti tristeza. Porque o pai dele queria proteger. E o filho escolheu humilhar. O diretor fechou a pasta e olhou direto para Daniel. Então agora eu vou te fazer uma pergunta simples. Ele disse. Você quer honrar o orgulho do seu pai ou quer continuar alimentando a vergonha que você inventou? Daniel abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. E antes de responder, o telefone do diretor tocou. Ele olhou a tela, atendeu com uma palavra só. Pode entrar. Eu ouvi passos no corredor. E, quando a porta abriu, eu entendi que o que vinha a seguir não era conversa de família. Era o começo da queda pública. A porta abriu e a sala recebeu mais gente como se fosse um tribunal sem toga. Entrou Eliana com uma pasta, entrou um homem do jurídico com cara de pedra, e atrás deles veio uma mulher que eu nunca tinha visto, mas que andava com a segurança de quem manda mesmo quando não fala. Ela olhou rápido para mim, olhou para Daniel e ficou de pé perto da porta, como se aquele lugar fosse dela. E, naquele instante, eu entendi que a queda dele não seria só dentro da família. Ia ser no mundo que ele idolatrava. Daniel tentou se recompor. Puxou o ombro para trás, ajeitou a manga, endireitou o relógio. Coisa pequena, mas eu conheço meu filho. Aquilo era a armadura dele. Quando o medo apertava, ele virava vitrine. Só que vitrine não segura um prédio quando o prédio decide cair. Eliana colocou a pasta na mesa e falou com voz controlada. Diretor, nós estamos prontos para registrar a reunião e seguir o procedimento. A palavra procedimento soou fria, limpa, inevitável. E Daniel, que sempre amou regra quando era para julgar os outros, ficou com a cara de quem acabou de descobrir que regra também pega ele. Isso é mesmo necessário? Ele perguntou, tentando sorrir. Eu posso resolver isso de forma mais simples. A mulher desconhecida, que depois eu descobriria ser da diretoria de compliance, nem piscou. Quando a ofensa é pública e registrada, não existe forma simples, ela disse. Existe forma correta. Daniel olhou para mim como se eu fosse a causa daquele constrangimento. E eu segurei minha vontade de responder de volta. Eu já tinha aprendido. Quem quer justiça não briga no grito. Briga no chão firme. E o chão firme ali era o que eles chamavam de registro. O diretor Augusto sentou e fez um gesto para todos se acomodarem. Vamos começar, ele disse, sem pressa. Daniel, você vai ouvir, e depois vai responder. Sem interrupção. Meu filho abriu a boca, mas fechou de novo. E foi aí que eu vi a primeira rachadura real. Não era a raiva dele. Era o pânico de ser visto como ele é. Sem maquiagem. Eliana puxou uma folha e começou a ler um resumo curto do que tinha sido relatado. Ela repetiu a frase exata. Repetiu o gesto. Repetiu o contexto. E a cada repetição eu sentia a mesma dor, só que agora com uma diferença. Agora tinha testemunha. Agora tinha peso. Agora não era só a mãe chorando em casa. Daniel tentava parecer distante. Mas a perna dele balançava por baixo da mesa. Pequeno demais para alguém notar, grande demais para uma mãe não sentir. A mulher do compliance abriu outra folha. Também existem relatos anteriores, ela disse, e a palavra anteriores caiu na sala como pedra. Daniel endireitou o tronco. Rápido. Relatos do quê? Ele perguntou. Isso está virando perseguição. O diretor Augusto respondeu sem alterar o tom. Relatos do seu comportamento. E eu te avisei. Ontem foi a primeira vez que sua mãe viu. Não a primeira vez que aconteceu. Eu senti um frio no estômago. Porque uma parte de mim ainda queria acreditar que aquilo tinha sido um descontrole único. Uma frase jogada num momento de vaidade. Mas a vida estava mostrando que a frase era só a ponta. Eliana folheou a pasta e, antes de continuar, me olhou por um segundo,
como quem pede permissão para ferir. Eu não disse nada. Só assenti com a cabeça. Verdade dói, mas mentira apodrece. Ela leu um relato de um funcionário mais jovem que tinha sido chamado de matuto num corredor, num tom que parecia brincadeira para quem é cruel. Leu outro, de uma mulher da limpeza que tinha sido ignorada e ridicularizada porque cheiro de comida forte incomodava. E, quando ela leu a palavra comida, eu senti uma raiva nova. Não era só sobre mim. Era sobre um padrão. Daniel começou a suar. Não muito, mas o suficiente para ele passar a mão na testa e fingir que era calor do ar-condicionado. O mesmo Daniel que sempre dizia que as pessoas exageram. Isso é interpretação, ele tentou. Hoje tudo vira ofensa. A mulher do compliance inclinou a cabeça um pouco. Interpretação é quando falta contexto, ela respondeu. Aqui nós temos contexto, repetição e consequência. E então ela falou a palavra que Daniel mais temia. Temos evidência. Ele engoliu seco. Que evidência? Ele perguntou, com a voz menor do que ele queria. O diretor Augusto abriu a pasta dele e empurrou um celular corporativo para o centro da mesa, virado para Eliana. Câmera do corredor. Ele disse. Áudio ambiente captado pelo sistema de segurança. Daniel ficou branco. Eu olhei para meu filho e vi uma coisa que me partiu. Ele não estava com medo de ter machucado alguém. Ele estava com medo de ser desmascarado. Era ali que a fraqueza dele morava. No orgulho. No culto à imagem. No vício de aprovação. Eliana apertou play e a sala ficou em silêncio. Eu ouvi a minha própria voz de ontem, baixa, educada, entregando a marmita na recepção. Ouvi passos, ouvi risadinhas, ouvi o barulho do pote. E ouvi a frase. A frase saiu da boca do meu filho como se fosse uma assinatura. A mulher do compliance pausou o vídeo, olhou para Daniel e perguntou. Essa voz é sua? Daniel abriu a boca e, por um segundo, pareceu que ele ia mentir. Eu vi a mentira nascer nos olhos. Eu vi o velho hábito de tentar controlar a realidade. E naquele instante eu entendi outra coisa. Meu filho não tinha virado isso por acidente. Ele tinha praticado. Sim, ele respondeu, finalmente. Mas... O diretor Augusto levantou a mão. Sem mais, ele disse. Primeiro a verdade inteira. Depois a explicação. Daniel respirou fundo e a pose dele começou a cair como roupa molhada. Eu estava irritado, ele falou. Eu estava sob pressão. Eu ouvi comentários. Eu senti que estavam me testando. Eu fiquei quieta. Porque aquela frase era o começo do que eu precisava ouvir. Quem testa um homem não manda ele humilhar a própria mãe. Ele escolhe isso sozinho. Pressão não move mão. Pressão só revela. Quem te testou? O diretor perguntou. Daniel hesitou. Olhou para a porta. Olhou para Eliana. E eu percebi o medo dele de entregar alguém mais alto. Ali estava outra pista do jogo. Meu filho estava preso em alianças que ele não controlava. E alguém tinha se aproveitado disso. Eu não vou citar nomes, ele disse. A mulher do compliance anotou algo. Então você prefere carregar sozinho, ela disse, sem emoção. Tudo bem. Isso também é escolha. Daniel apertou o celular com força de novo. E naquele gesto eu vi a mesma coisa de quando ele era menino e não queria chorar na escola. Só que agora ele não era menino. Ele era homem. E homem responde. O diretor Augusto se virou para mim. Dona Marlene, eu preciso te perguntar algo, ele disse. Seu filho tem acesso a documentos seus? Conta, endereço, procuração, qualquer coisa. A pergunta me pegou como um vento gelado. Porque eu lembrei do jeito como Daniel vinha falando de organizar minha vida. Lembrei das vezes em que ele perguntou se a casa estava no meu nome. Lembrei do interesse repentino dele em saber onde eu guardava papel. Eu respirei fundo. Ele sabe de algumas coisas, eu respondi. Mas eu nunca dei procuração. O diretor assentiu. Sério. Eu pergunto por quê, quando alguém está com medo de perder status, às vezes tenta segurar poder em outro lugar, ele disse. E família é o lugar mais fácil de segurar. Daniel levantou a cabeça.
indignado. Isso é absurdo, ele falou. Agora eu virei criminoso? Eu olhei para ele com firmeza. Você virou capaz, eu disse. Eu não estou te acusando. Eu estou me protegendo. A sala ficou muda por um segundo. E eu senti que, pela primeira vez, meu filho percebeu que eu não era mais o chão que ele pisa sem consequência. Eliana fechou a pasta e falou com voz oficial. Daniel, a partir de hoje você está afastado temporariamente das suas funções de liderança. Seu acesso a sistemas sensíveis será revisado. Você passará por uma avaliação formal de conduta. E há uma orientação para que você não procure sua mãe para pressionar, pedir favores ou controlar narrativa. Eu vi Daniel engolir a seco. Vi o orgulho dele tentar levantar, mas tropeçar. Vocês estão destruindo minha carreira, ele sussurrou. O diretor Augusto respondeu sem crueldade. Você mesmo começou quando decidiu destruir a dignidade da sua mãe. O que acontece agora é só a soma. E aí veio a parte que eu não esperava. O diretor me olhou de novo, e o olhar dele não era só de chefe. Era de alguém que decidiu me incluir no plano, não como vítima, mas como peça consciente. Dona Marlene, ele disse, hoje você vai sair daqui e vai fazer duas coisas. Vai guardar seus documentos em lugar seguro, e vai revisar tudo que envolva seu nome. Se precisar, eu te indico alguém de confiança para orientar. Isso não é vingança. Isso é prevenção. Eu assenti, sentindo um peso novo nas costas. Não era só o coração. Era a responsabilidade de não ser usada. Daniel olhou para mim como se eu tivesse traído um pacto. Mãe, você vai mesmo fazer isso comigo? Ele perguntou, com a voz quebrada. Eu respirei fundo e respondi com calma, porque calma é a única forma de eu não virar pedra por dentro. Eu vou fazer isso por mim, eu disse. E se um dia você voltar a ser meu filho de verdade, você vai entender. Daniel abaixou a cabeça. E naquele segundo eu vi a máscara cair de vez. Não porque ele virou bom, mas porque ele ficou sem força para fingir. A mulher do compliance se levantou. A reunião está encerrada, ela disse. Daniel, você será comunicado por escrito. Todos começaram a sair, um por um. Eliana me acompanhou até a porta e falou baixo, para só eu ouvir. Dona Marlene, cuidado hoje. Ele pode tentar falar com a senhora antes de aceitar. Ele pode tentar te culpar. Eu assenti. Eu já sentia isso no ar. Quando eu saí da sala, o corredor parecia mais frio. E eu andei até o elevador com uma certeza que me assustou. Meu filho não ia cair sozinho. Ele ia tentar me puxar junto. O elevador desceu lento demais para o meu coração. Eu sentia o prédio inteiro respirando aquele ar gelado de gente que finge que nada acontece, mesmo quando uma vida está rachando ali dentro. Quando a porta abriu no térreo, eu vi Daniel do outro lado do saguão, perto da catraca, com o rosto duro, como se ele tivesse corrido para me alcançar antes que a vergonha virasse fato. Ele me viu e veio na minha direção rápido, sem pedir licença para o próprio orgulho. Mãe, a gente precisa conversar. Agora. Eu parei. Não por medo dele. Por respeito a mim. Eu já conversei, eu respondi, calma. Agora é você que precisa escolher o que vai ser. Ele respirou forte, olhando para os lados, preocupado com quem estava vendo. Sempre isso. O mundo inteiro podia cair, mas ele primeiro verificava se alguém estava assistindo. Não faz isso aqui, ele disse, entre dentes. Você está me expondo. Eu senti a ironia me atravessar, mas eu não sorri. Eu só olhei nos olhos dele. Você se expôs ontem quando jogou minha comida no lixo. Eu falei. Eu só apareci no lugar onde você me colocou. Ele fechou a mão, apertando o celular. Você não entende o que aconteceu lá dentro, ele disse. Eles estão me afastando. Estão manchando meu nome. Isso é injusto. Eu quis perguntar se ele achava injusto ser visto como é. Mas eu me segurei. Eu não grito. Eu não imploro. Eu provo. Daniel, eu disse, você quer que eu faça o quê? Ele me encarou como se a resposta fosse óbvia. Quero que você ligue para o diretor. Ele soltou. Diz que exageraram. Diz que você ficou nervosa, que interpretou errado.
Diz que eu sempre cuidei de você. Eu senti meu peito apertar, porque ali ele fez de novo. Ele tentou me transformar em pano que limpa a sujeira. Eu não vou mentir, eu respondi. Os olhos dele endureceram. Então você quer me ver destruído, ele falou, com uma frieza que me deu arrepio. Você prefere um estranho do seu lado do que seu próprio filho. Eu respirei devagar. Eu prefiro a verdade do meu lado, eu disse. E se você fosse meu filho de verdade hoje, você também preferia. Ele ficou um segundo em silêncio, como se estivesse medindo até onde poderia ir comigo. E eu reconheci o Daniel que aprendeu a negociar com culpa. Aquele que joga dor na mesa para ver se eu recuo. Mãe, eu estou falando sério, ele disse, baixando o tom, mais manso, mais perigoso. Se eu cair, você cai comigo. Você acha que eu vou ficar sozinho nessa? O gelo entrou em mim. Não foi só ameaça. Foi aviso. Eu não respondi. Eu só guardei. Porque a ameaça é pista. Eu caminhei para a saída e ele veio junto, tentando me puxar pela conversa. Você acha que o diretor é seu amigo? Ele insistiu. Você nem sabe quem ele é. Você se acha esperta, mas você está sendo usada. Eu olhei para ele, parei de andar e falei baixo, para não virar espetáculo. Eu sei quem eu sou, eu disse. E hoje eu estou me protegendo. Ele apertou o queixo. Protegendo do quê? Eu encarei ele. De você. A palavra saiu limpa. Sem grito. Sem veneno. E mesmo assim bateu nele como tapa. Ele ficou parado, sem resposta, e eu segui. No caminho para casa, eu fiz o que o diretor disse para fazer. Eu não deixei para depois. Eu desci do ônibus antes do meu ponto, entrei numa agência bancária e pedi para falar com o gerente. Minha mão tremia, mas minha voz não. Eu preciso revisar tudo que está no meu nome, eu falei. Agora. O gerente tentou me apressar com aquele sorriso de quem acha que idosa não entende. Eu não levantei a voz. Eu só repeti, mais firme. Agora. Ele me levou para uma mesa e puxou meu cadastro. Enquanto ele clicava, eu senti a vida inteira passar pela minha cabeça. O aluguel pago em atraso, o mercado contado, o remédio dividido ao meio para durar. Eu não tinha construído tudo isso para perder por confiança cega. Dona Marlene, está tudo normal, ele disse, rápido demais. Eu olhei para ele. Normal para quem não olha, eu respondi. Procura histórico de consulta recente. Procura solicitação. Procura tentativa. Ele me encarou, surpreso. Depois mudou o jeito de falar, mais respeitoso. Clicou mais fundo. E foi aí que ele parou. Um momento, ele disse. Ele virou a tela um pouco para mim. Havia uma solicitação recente. Uma pré-análise de crédito. Em meu nome. E eu não tinha pedido nada. Meu estômago afundou. Quando foi isso? Eu perguntei. Ele olhou a data. Ontem à noite. Eu senti o peso do aviso do Daniel no saguão. Se eu cair, você cai comigo. Eu segurei a vontade de tremer e fui direta. De onde veio a solicitação? Eu perguntei. Foi iniciada online. Ele respondeu. Com dados completos. Documentos anexados. Eu senti meu corpo gelar. Cancela. Eu disse. E coloca bloqueio. Alerta. Tudo. O gerente engoliu seco. Dona Marlene, para bloquear algumas coisas, a senhora precisa assinar. Eu assino o que me protege, eu interrompi. E eu quero extrato de tentativa, registro, IP, o que tiver. Eu quero tudo por escrito. Ele me olhou como se eu tivesse mudado de forma na frente dele. E talvez eu tivesse mesmo. Porque naquele instante eu entendi que a humilhação da marmita era só a porta de entrada. O risco agora era meu futuro. Saí do banco com um envelope na bolsa e uma certeza na garganta. Eu não estava lidando só com orgulho ferido. Eu estava lidando com desespero. Quando cheguei em casa, eu fiz outra coisa. Peguei meus documentos e guardei onde Daniel não sabia. Separei escritura, contas, cartões antigos, contratos, tudo. E, antes que a noite caísse, eu liguei para uma pessoa indicada pelo diretor,
Alguém que ele disse ser de confiança. Eu não contei detalhes demais. Só o necessário. Eu preciso proteger meu nome, eu falei. Meu filho está fora de controle. A voz do outro lado foi calma. A senhora fez bem em agir rápido, a pessoa disse. Agora, a senhora não discute mais nada no boca a boca. Tudo por escrito. Se ele pedir qualquer coisa, a senhora pede para ele mandar por mensagem ou e-mail. Eu desliguei e fiquei olhando para a parede. Tudo por escrito. Era isso. Meu filho era bom com palavras, mas papel prende mentira. O celular vibrou. Era Daniel. Mãe, abre a porta. Eu estou aqui. Meu coração disparou, mas eu não corri. Eu fui devagar. Olhei pelo olho mágico. Ele estava do lado de fora, com o rosto fechado, uma pasta na mão. Pasta. Eu não abri. Eu falei pela porta. Eu não vou conversar assim. Você vai me deixar aqui do lado de fora? Ele perguntou, alto, querendo que vizinho escutasse. Eu mantive a voz baixa. Eu vou conversar por mensagem, eu disse. Escreve o que você quer. Você está louca, ele sussurrou, e eu ouvi o rancor. Eu sou seu filho. Então se comporta como um, eu respondi. E escreve. Houve silêncio. Depois o som de dedos no celular. Meu telefone apitou. Eu preciso que você assine um documento de autorização para eu resolver uma pendência. É coisa simples. Se você assinar, eu consigo recuperar minha posição. Eu li 2 vezes. Autorização. Pendência. Coisa simples. Palavras moles para um golpe duro. Eu respirei e respondi. Qual pendência? Manda o documento em foto. E manda por e-mail também. Demorou 1 minuto. 2. 3. Então chegou uma foto. Eu abri e senti o sangue subir. Era uma procuração. Meu nome lá em cima. O nome dele embaixo. Poder para movimentar conta, representar em cartório, assinar contrato. Uma porta aberta para ele fazer o que quisesse. Eu fechei os olhos. Eu não chorei. Eu só senti uma raiva fria, organizada. Eu respondi. Eu não assino procuração. Se você precisa resolver algo, resolve com seu nome. Ele digitou rápido. Você não confia em mim agora? Depois de tudo que eu fiz por você? Eu olhei para a tela. Eu vi o mesmo roteiro de sempre. Culpa. Pressa. Vitimismo. Eu respondi com uma frase só. Eu confio em fatos. A resposta dele veio como veneno. Então você vai se arrepender. Eu senti um arrepio. Mas eu não corri. Eu não entrei em pânico. Eu fui para a mesa da cozinha, abri o envelope do banco e peguei o papel com o registro da tentativa de crédito. Eu tirei foto. Guardei. Depois tirei print da conversa com Daniel. Guardei também. Eu estava montando um quebra-cabeça. E meu filho estava colocando as peças com a própria mão. O celular vibrou de novo. Número desconhecido. Eu atendi. Dona Marlene, uma voz masculina perguntou. Eu sou do cartório. Eu estou ligando para confirmar uma atualização de cadastro. Recebemos um pedido de certidão e informações do seu imóvel. Está tudo correto? Meu coração deu um salto. Quem pediu? Eu perguntei. Consta aqui um representante, ele disse. Daniel. A palavra ficou pendurada na linha. Eu fechei os olhos e senti a casa inteira ficar pequena. Não por medo do cartório. Por medo do que meu filho estava disposto a fazer para não cair sozinho. Eu respirei fundo e falei com firmeza. Não está correto. Eu disse. Eu não autorizei nada. E eu quero o protocolo desse pedido. Agora. O homem hesitou. Eu vou verificar e retorno. Eu desliguei devagar e fiquei olhando para a cozinha vazia. O lugar onde eu sempre transformei pouco em sustento. E agora eu tinha que transformar sustento em defesa. Meu celular apitou mais uma vez. Mensagem do Daniel. Última chance. Assina e tudo volta ao normal. Eu olhei para a tela e senti uma certeza dura, limpa, atravessar meu peito. Nada ia voltar ao normal.
Porque agora eu sabia que a humilhação não tinha sido só crueldade. Tinha sido aviso. E eu ainda não tinha visto o pior. Eu li a mensagem do Daniel devagar, como quem lê um diagnóstico. Última chance. Assina e tudo volta ao normal. Normal. Ele falava de normal como se normal fosse eu obedecer. Como se normal fosse eu entregar minha paz para ele manter a pose. Como se normal fosse minha casa, meu nome, minha história, tudo existindo só para sustentar o orgulho dele. Eu apoiei o celular na mesa e fiquei olhando para a cozinha. Por um instante, eu ouvi o som do alho dourando de manhã, como se minha memória tentasse me acalmar. Mas naquele dia não tinha cheiro de tempero. Tinha cheiro de perigo. Eu respirei fundo e fiz o que eu aprendi a fazer quando a vida aperta. Eu parei de discutir. E comecei a organizar. Eu tirei print de tudo. Mensagem dele pedindo procuração. A ameaça. A tentativa de me empurrar culpa. Tirei print da ligação do número desconhecido. Anotei horário. Anotei data. Anotei tudo no meu caderno velho. Não porque eu sou paranoica. Porque eu sou mulher que já viu gente se perder por não ter prova. A campainha tocou de novo. Uma vez. 2. 3. Mais forte. Daniel sabia que vizinho ouvia. Ele queria me envergonhar. Queria me obrigar a abrir para não fazer cena. Eu não abri. Eu não falei alto. Eu só mandei mensagem. Para de bater. Se você tem algo para resolver, escreve. A resposta veio rápida. Você está me humilhando. Eu quase ri. Quase. Porque a vontade de rir era meu corpo tentando não chorar. Você se humilhou sozinho, eu respondi. Ontem. Quando jogou minha comida no lixo. Ele digitou mais uma vez. Você está se achando porque aquele diretor ficou do seu lado. Eu sentia maldade naquela frase. Ele não conseguia ver justiça. Ele via alianças. Ele via jogo. Eu respondi com calma. Eu não tenho lado de chefe. Eu tenho lado de verdade. Silêncio. O silêncio durou o tempo de eu ouvir passos no corredor do prédio. E então, um som diferente. Papel deslizando por baixo da porta. Eu me levantei devagar, fui até a entrada e vi uma folha dobrada no chão. Eu peguei com cuidado. Abri. Era uma carta impressa. Não era bilhete de mãe e filho. Era coisa de gente que quer assustar. Tentativa de regularização patrimonial estava escrito em cima, com palavras bonitas demais para esconder o que era. No meio do texto, falava de ajuste de titularidade, proteção de bens e necessidade de assinatura imediata para evitar bloqueios. Abaixo, tinha um espaço para eu assinar, e o nome dele como representante. Eu senti o sangue subir para o rosto. Ele estava tentando me encurralar com medo. Estava tentando me vender urgência, como se a urgência fosse lei. Eu fui até a janela e olhei para baixo. Daniel estava do outro lado da rua, encostado no carro, olhando para o prédio como quem vigia uma presa. Quando viu a cortina mexer, ele levantou a mão, fazendo sinal para eu descer. Como se eu fosse criança. Eu fechei a cortina devagar. E naquele gesto pequeno, eu senti uma força que eu não sentia fazia tempo. Eu não era mais a mãe que corre para apagar incêndio do filho. Eu era a mulher que decide onde o fogo para. Eu voltei para a mesa e liguei para a pessoa que o diretor indicou. A voz do outro lado atendeu e eu falei tudo em 2 frases, sem novela. Ele está tentando pegar procuração. Está tentando mexer com meu imóvel. E eu tenho registro de tentativa de crédito no meu nome. Houve uma pausa. Curta. Dona Marlene, a pessoa falou, a senhora não conversa mais com ele sem prova. E a senhora não assina nada. Agora a senhora vai fazer 3 coisas. Fala. Primeiro, a senhora vai formalizar uma notificação para ele parar de tentar usar seu nome. Segundo, a senhora vai registrar ocorrência se ele insistir. Terceiro, a senhora vai me mandar tudo que a senhora tem. Prints, fotos, protocolos. Eu engoli seco. E se ele disser que é exagero? A resposta veio firme. Quem ama não ameaça. Quem ama não tenta tomar o nome da mãe. Eu desliguei e fiquei um segundo olhando para o celular.
A dor voltou forte, mas junto com ela veio uma clareza. Meu filho estava disposto a atravessar uma linha. E eu também precisava atravessar uma linha. Não a linha da maldade. A linha do limite. Eu mandei uma última mensagem para Daniel. Curta. Limpa. Eu não vou assinar nada. Eu guardei tudo. E, se você insistir, eu vou registrar. A resposta veio em segundos. Então você quer guerra? Eu não respondi. Eu fui até o quarto e peguei uma pasta antiga onde eu guardava papéis do tempo que meu marido ainda era vivo. Eu sempre guardei coisas. Recibo. Contrato. Caderno de anotação. Eu não era estudada, mas eu era cuidadosa. Quando abri a pasta, caiu um papel no chão. Um papel amarelado, dobrado, quase esquecido. Eu peguei e senti o coração mudar o ritmo. Era um documento de anos atrás, assinado pelo pai do Daniel. Tinha um carimbo simples, mas tinha uma frase escrita à mão no canto, que eu lembrava de ter visto e nunca entendido. Se algo acontecer, procurar Augusto. Eu fiquei parada, com o papel na mão, como se o passado tivesse encostado a testa na minha. Augusto. O diretor. Aquele nome não era coincidência. Meu marido tinha deixado uma porta de segurança que eu nunca usei. E o homem que hoje estava punindo meu filho talvez fosse parte de uma história que eu não conhecia inteira. Eu sentei na cama com o documento no colo e respirei fundo. Um pensamento feio apareceu. E se o Daniel sempre soube disso? E se ele não estava só desesperado por status? E se ele estava desesperado porque tinha descoberto alguma coisa sobre o pai dele, sobre o diretor, sobre algum dinheiro, alguma dívida, algum segredo? Meu celular vibrou. Número desconhecido. Eu atendi. Dona Marlene, a voz masculina falou, a senhora precisa ir amanhã cedo ao cartório. O pedido foi protocolado e, se a senhora não contestar pessoalmente, o processo segue. Eu senti o chão sumir por um segundo. Quem protocolou? Eu perguntei, com a voz firme apesar do coração. O homem hesitou. Foi um representante com documentação e assinatura digital. Em nome do Daniel. Eu fechei os olhos. Me dá o número do protocolo. Ele ditou. Eu anotei com calma. A calma que nasce quando a gente para de ter esperança e passa a ter estratégia. Quando desliguei, meu celular apitou de novo. Agora era uma mensagem do diretor Augusto. Amanhã, 8 horas. Eu preciso te ver. É sério. E não leve seu filho. Eu olhei para a tela e senti um frio diferente. Não era medo do Daniel. Era medo de descobrir a verdade inteira. Eu apertei o documento do meu marido entre os dedos. Procurar Augusto. A campainha tocou de novo, uma vez, forte, como soco. E, do lado de fora, a voz do Daniel atravessou a porta, baixa, amarga, sem se preocupar com quem ouvia. Você vai me dar o que é meu, mãe. Nem que eu tenha que arrancar. Eu fiquei imóvel. E naquele instante eu soube que o capítulo final não seria sobre orgulho. Seria sobre sobrevivência. Eu não abri a porta. Eu encostei a testa na madeira e respirei devagar, como quem segura o próprio coração para não deixar ele correr para o lugar errado. Do outro lado, o Daniel ainda estava ali, batendo o pé, falando baixo, tentando me ferir sem fazer escândalo grande demais. Ele queria me arrancar um sim. Ele queria me empurrar para o medo. Eu já tinha medo. Só que agora o medo estava do meu lado, me avisando. Eu peguei o celular, mandei uma mensagem simples. Eu vou ao cartório amanhã cedo. E você não vai comigo. A resposta veio na hora. Você não manda em mim. Eu não discuti. Eu não expliquei. Eu não implorei. Eu fiz o que eu aprendi tarde. Mas aprendi. Eu me protegi. Naquela noite, eu dormi pouco, mas dormi com a pasta de documentos ao lado da cama e a chave dentro da bolsa. Quando amanheceu, eu saí cedo, antes do sol ficar forte, e pedi um carro por aplicativo. Eu não queria encontrar o Daniel na rua. Eu não queria dar a ele chance de me encurralar no portão. Eu cheguei ao cartório com o estômago embrulhado e uma calma fingida no rosto. A moça do balcão tentou me tratar como quem não entende. É só uma atualização, senhora.
Eu coloquei o papel do protocolo na frente dela e falei devagar. Eu vim contestar. Agora. O atendimento mudou. Sempre muda quando você mostra que sabe o que está fazendo. Me levaram para uma sala pequena. Um tabelião veio, sério, com cara de quem já viu muita família se destruir por papel. Dona Marlene, houve um pedido em seu nome, com representante. Ele disse. Eu não autorizei representante nenhum, eu respondi. Ele virou a tela para mim. Lá estava o nome do Daniel. Um tipo de procuração digital. Uma tentativa de me colocar no canto. Eu senti o coração bater forte, mas eu continuei calma. Eu quero registrar que isso é falso. Eu quero bloquear qualquer andamento. E eu quero cópia de tudo que foi apresentado. O tabelião me olhou por 2 segundos e assentiu. Vamos formalizar. Enquanto ele preparava o documento, meu celular vibrou. Mensagem do Daniel. Eu estou chegando. Você vai assinar. Seja inteligente. Eu guardei o celular sem responder. Eu assinei o que me protegia, não o que me prendia. Saí do cartório com um papel na mão e um peso a menos na alma. A primeira porta tinha sido fechada. A segunda porta era a reunião com o diretor Augusto. Cheguei no prédio da empresa e fui direto para a sala dele, como combinado. Eliana me recebeu no corredor com um olhar preocupado. Ele tentou? Ela perguntou. Tentou, eu respondi. E eu fui antes. Ela assentiu, como quem já esperava. Quando entrei, o diretor Augusto estava de pé, sem terno, com a mesma firmeza de sempre. Em cima da mesa, havia 2 pastas. Uma eu reconheci. Era coisa da empresa. A outra parecia mais antiga, mais pesada, como se tivesse história demais ali dentro. Dona Marlene, ele disse, obrigado por vir cedo. Eu sentei sem pedir licença. Eu estava cansada de pedir licença para defender o que é meu. Eu fui ao cartório. Eu falei. Bloqueei. Ele fechou os olhos por um instante, como se tivesse soltado um ar preso. Fez certo. Ele respondeu. Porque hoje eu preciso te contar a parte que liga tudo. Eu encostei as mãos na mesa, pronta para ouvir. Seu marido, ele começou, e só de ouvir essa palavra eu senti uma dor antiga acordar. Ele não foi só um homem de feira. Ele foi um homem que tentou consertar coisas. Eu fiquei quieta. Eu não sabia se eu queria ouvir elogio ou verdade. Eu queria verdade. Quando ele decidiu vir para São Paulo, o diretor continuou. Ele me procurou. Ele me disse que tinha medo de repetir a história, medo de ver o filho crescer achando que precisava se envergonhar. Ele pediu uma coisa simples. Que, se um dia o Daniel se perdesse tentando agradar gente errada, eu não virasse o rosto.